E se além do IPTU, você tivesse que pagar um imposto todo ano pela valorização do seu imóvel? No vídeo de hoje eu comento um projeto de lei que tramita na Holanda que pretende tributar todos os ativos das pessoas com patrimônio acima de mais ou menos 360 mil reais, dos contribuintes residentes lá, que pretende tributar sobre valorização de ativos, valorização de patrimônio, ainda que não haja o ganho de capital. Antes disso, antes de começar, faço aquele pedido para você. Se você assiste aos vídeos do nosso canal e ainda não está inscrito, não deixe de se inscrever, de marcar o sininho, acompanhar os nossos vídeos que são publicados diariamente aqui no nosso canal e também de me seguir nas demais redes, @RafaelBismusa, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Spotify, todas as plataformas com produção diária de conteúdo e inclusive podcasts. Mas vamos ao vídeo de hoje em que eu vou comentar esse projeto de lei da Holanda que tributa patrimônios acima de 60 mil euros mais ou menos e visa a impor uma tributação sobre valorização de ativos, ainda que não haja o ganho de capital. Então, vou explicar um pouco para você como é que funciona isso juridicamente e por que eu faço essa reflexão. Esse eu acho que já é o terceiro vídeo sobre tributação de patrimônio que eu faço no meu canal. Eu vou pedir para o Pedro deixar os links dos vídeos aqui. Eu falei primeiro do projeto de lei da Califórnia, depois eu falei do projeto de lei aqui no Brasil, PLP 05, que visa instituir o imposto sobre grandes fortunas, e agora eu venho com esse terceiro vídeo, que é sobre o projeto de lei da Holanda, todos na mesma sequência, na mesma linha de pensamento e na mesma estratégia de tributação. Olha que interessante, nós temos no direito tributário os fatos geradores que levam à incidência do tributo. Então, para os imóveis, nós temos o IPTU, para os veículos, nós temos o IPVA. E nós temos, além disso, os fatos geradores decorrentes de ganho de capital. No que consiste o ganho de capital? Consiste na diferença entre o preço da venda e o preço de aquisição, o preço da compra. Então, exemplo, você comprou uma casa por 500 mil reais e vendeu por 1 milhão. Você vai pagar 15% de imposto de renda sobre a diferença entre 1 milhão subtraído de 500 mil, vai dar 500 mil, você vai pagar 15% em cima de 500 mil, vai dar 75 mil reais de imposto. Então, esse é o chamado ganho de capital. Quando é que ocorre esse fato gerador? Quando você se desfaz do bem, quando você vende o bem. Outro exemplo, você tem uma ação, você comprou uma ação da Petrobras a 10 reais e vendeu a ação da Petrobras a 20 reais. Quanto você vai pagar de imposto? Você vai apurar quanto você vendeu e quanto você pagou. 20 menos 10, 10 reais. Apura o 15% em cima de 10 reais e você vai chegar a 1,50 de imposto. Então, esse é o chamado ganho de capital que você apura e paga para a Receita Federal. Esse é o fato gerador. Onde está o grande problema de todos esses projetos agora que visam a tributação de patrimônio, que é uma onda dos estados, uma onda no Ocidente, como eu já tenho comentado em vários vídeos, uma onda de sanha arrecadatória que visa agora buscar o patrimônio do contribuinte, como se não bastasse tributação sobre a renda, como se não bastasse tributação sobre vários bens particulares que já têm fatos geradores próprios, agora há uma nova onda de tributação que visa atingir o patrimônio do investidor, o patrimônio da pessoa como um todo, e prejudica diretamente a composição patrimonial, os ganhos dos juros compostos ao longo dos anos, porque anualmente tem uma incidência que vai comendo, que vai ali diminuindo a sua rentabilidade anual e impede a pessoa de crescer o patrimônio da maneira que ela deveria crescer. E é por isso que eu, particularmente, tenho uma visão jurídica sobre todos esses projetos no mundo todo, que eles são inconstitucionais pela metodologia de aplicação, que eles têm, na verdade, um viés muito mais confiscatório do que um viés de justiça tributária. E eu ainda vou propor nesse vídeo algumas alternativas, algumas soluções para que não haja esse tipo de cenário tão incerto. Mas esse é o momento, essa é a onda que acontece, essa sanha arrecadatória. Já mencionei os dois vídeos aqui que já foram gravados. E o grande problema desse projeto holandês é, primeiro, ele não é um projeto sobre grandes fortunas, pelo contrário, ele é um projeto que visa atingir pessoas já de classe média, já são atingidas com esse projeto, e tem um impacto tremendo na tributação e na composição patrimonial do contribuinte. Lembrando, esse projeto foi aprovado na Câmara Baixa, na Holanda, e agora ele vai ao Senado holandês. Portanto, ele ainda não se tornou lei. Mas, segundo o projeto, se ele se tornar lei efetivamente, a pessoa vai pagar todo ano um imposto sobre a apreciação dos seus ativos. Então, se a sua casa, naquele ano, valia 1 milhão e essa casa passa a valer, ao final do ano, 1 milhão e 100 mil reais, ele vai apurar esses 100 mil reais e vai pagar um imposto de 32%, olha só, 32% sobre essa valorização. E aí a pergunta que qualquer pessoa que já tem experiência
com ativos, tem experiência no mercado financeiro, ou mesmo com compra e venda, investimentos em imóveis, vai me fazer é a seguinte: mas peraí, se eu não vendi o imóvel, eu não sei se essa apreciação de fato vai acontecer lá na frente, eu não tenho certeza se quando eu efetivamente vender esse imóvel, se eu vou vender pelo preço que hoje o mercado me sugere que foi apreciado. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me beneficiar dessa questão tributária? Não vai. A pessoa vai pagar um imposto de 32% sobre essa diferença anual, todo ano ela vai pagando, e quando ela efetivamente vender, se é que ela vai vender, ou se isso vai ficar para herança, não importa, ela já pagou um tributo exagerado em cima do bem. Então é quase que um novo IPTU para os casos do imóvel, só que com uma base de cálculo totalmente insegura, não se sabe quanto. Para ativos listados no mercado financeiro, então eu me refiro especialmente às ações, é esse cálculo simples. Então a ação, no começo do ano, dia 1º de janeiro, ela valia R$ 100 e no dia 31 de dezembro ela estava valendo R$ 130. Vai apurar a diferença, vai chegar aos R$ 30 e esse imposto de 32% vai incidir sobre essa diferença. Eu pergunto, o investidor vendeu a ação? Não vendeu. Como fazer? A pessoa vai ter que pagar, eventualmente se ela não tiver caixa, ela vai ter que vender a sua posição para liquidar, para fazer frente a essa tributação, e é por isso que eu falo que é praticamente um confisco, porque a pessoa vai começar a se desfazer de ativos para poder pagar esse imposto. Outro exemplo, uma empresa que não seja listada, é ainda mais difícil o mecanismo de aferição de quanto vale a empresa. Vai fazer por valor contábil? Qual vai ser a metodologia de apreciação, de avaliação da empresa? E será que essa pessoa que tem essa empresa, que é uma empresa de capital fechado, uma pequena empresa, será que ela vai ter caixa para pagar sobre a valorização das cotas dela anualmente? Não me parece fazer sentido. Então, percebam que é uma linha de tributação uníssona, uniforme, todos esses países que eu tenho mencionado aqui nos vídeos têm seguido essa linha de tributação, e o risco de confisco ou de algo parecido realmente é enorme, e é por isso que é muito provável que os países que tiverem sucesso em aprovar projetos de lei desse tipo, lembrando, ainda não tivemos um grande volume de países com sucesso, pelo contrário, esses projetos fracassaram. Porém, a partir do momento que nós começarmos a ver países ou estados, em países que têm um modelo federativo que permitam isso, aprovando projetos similares, provavelmente nós veremos uma fuga massiva de contribuintes. No exemplo da Califórnia, lembre-se do que eu falei. Mark Zuckerberg está saindo da Califórnia, Elon Musk já saiu, vários bilionários do Vale do Silício estão saindo da Califórnia, o Chamath Palihapitiya, o David Sacks, todos estão indo para Texas, Flórida, justamente porque não querem correr o risco de sofrer a tributação. Por outro lado, veja só, vamos fazer aqui um esclarecimento para não haver confusão. O projeto holandês não visa a tributar bilionários. É um projeto que, como eu disse, acima de 59 mil euros já é alvo da tributação em termos de patrimônio líquido. Porém, no caso do projeto da Califórnia, era uma tributação visando a bilionários. E aqui, no Brasil, uma tributação visando a pessoas com mais de 10 milhões de reais de patrimônio. Mas o que é importante observar é que, em todos esses casos, a metodologia de cobrança é extremamente problemática. E é claro, ninguém aqui está negando a questão de justiça tributária, não é esse o ponto. Claro que deve haver justiça tributária, os países devem buscar a otimização da tributação de uma forma em que haja uma igualdade na tributação de acordo com a capacidade contributiva do sujeito passivo, tudo isso nós sabemos. Porém, a metodologia é duvidosa e causa insegurança ao indivíduo. Por consequência, com a mobilidade fácil de capital hoje em dia, essas pessoas vão sair desses países e vão declarar domicílio fiscal em outros países. O experimento nos Estados Unidos de mudança interestadual já demonstra que é muito fácil que essas pessoas mudem de local. Da mesma maneira, o Ken Griffin da Citadel Securities saiu de Chicago e foi para a Flórida. Vários investidores já estão cogitando isso. Com o Mandani em Nova York, já tem investidor cogitando sair de Nova York, que é o centro financeiro do mundo, e ir para a Flórida, para outros estados. E isso vai acontecer em âmbito de países transnacional, de fronteiras. A Holanda está na Europa, é muito fácil o holandês sair da Holanda e declarar domicílio em outro país. O fundador da Louis Vuitton já cogitou sair da França algumas vezes e ir para a Bélgica, declarar domicílio fiscal na Bélgica. O Bernard Arnault, basta você pesquisar no jornal que você vai ver. Esse é o panorama, essa é a apresentação do projeto de lei holandês. Estou fazendo as conexões porque quem está no Brasil está falando, Rafael, mas isso que você está falando está muito fora da realidade. Não está nada fora da realidade. Nós estamos discutindo um projeto de lei para tributar a partir de 10 milhões e, ao longo do tempo, não me surpreenderia, ao longo das décadas, que esse sarrafo começasse a cair. Nós temos visto na história da tributação, até uma curiosidade aqui, quando eu lia a biografia do Churchill, do Andrew Roberts, vou deixar a referência, que é Churchill Walking with Destiny, que é Caminhando com o Destino, tem uma passagem que me chamou muita atenção, no começo do século XX,
quando o Churchill estava lá no parlamento discutindo tributação de renda, e que era o início ali da tributação sobre a renda, não existia o imposto de renda na época, e era uma alíquota pequena, acho que era uma alíquota de 5%, se não me engano, e as pessoas já discutiam com muita cautela, com muito temor, mas falavam, você vai tributar renda nesse 5%, e veja o que aconteceu ao longo do século XX. As tributações sobre renda só subiram, as alíquotas foram subindo, você tem países com carga tributária de 50% sobre a renda, vários países europeus tributando 50%, Estados Unidos, dependendo do estado onde o contribuinte é residente, vai pagar quase 50%, o Brasil paga 27,5%, agora com a reforma da retenção dos dividendos, não vai chegar a 37,5%, porque existe um cálculo matemático para fazer a retenção na fonte desses dividendos, então o estado ele olha a renda global desse contribuinte para ver se ele não teve uma alíquota efetiva mínima de arrecadação, mas de toda maneira também tivemos aqui no Brasil um aumento da carga tributária sobre a renda, de modo que é bem possível que esses projetos que inicialmente são cogitados como vamos pegar bilionários, vamos pegar milionários, é bem possível que ao longo das décadas, ao longo do tempo, de acordo com a necessidade orçamentária do Estado, que haja um empenho de aumentar essas alíquotas ou de diminuir o critério mínimo do sujeito passivo que vai sofrer a tributação para que haja um aumento arrecadatório. Tudo isso, na minha análise histórica, quase que uma historiografia de tributação, tudo isso decorre da necessidade de aumentar a arrecadação. E, claro, um segundo fator, que também nós não podemos menosprezar, que é o que é verificado hoje no Ocidente, que existe, até o Ray Dalio também, vou fazer aqui uma digressão antes de comentar esse segundo ponto, o Ray Dalio tem um livro, The Changing World Order, vou pedir para o Pedro deixar aqui a referência do livro também, em que ele comenta que nos ciclos de cada país existe uma etapa em que há uma disparidade muito grande, uma desigualdade de renda e de patrimônio muito grande, e que, segundo ele, os Estados Unidos hoje se encontram nessa situação, que existe uma disparidade muito grande de patrimônio e renda entre as pessoas, entre o topo da pirâmide e a base da pirâmide, e que nessas situações é necessário haver alguma medida de justiça tributária para tentar equalizar e diminuir essas distorções que decorrem desses movimentos econômicos. Mas aí eu fiz a digressão e volto para o segundo ponto. Esse segundo ponto, a meu ver, decorre de algo que começou na crise imobiliária de 2008, quando os bancos centrais começaram os programas de quantitative easing, de compra de ativos, e isso causou uma inflação de ativos reais, e as pessoas detentoras de ativos reais viram seus patrimônios se apreciarem de forma incrível ao longo dos anos, quase 20 anos desde então, mas isso decorre em grande parte dessa grande injeção de liquidez feita pelos bancos centrais, principalmente pelos bancos centrais de países desenvolvidos, e é por isso que houve, na minha interpretação, essa grande criação de disparidade nos Estados Unidos entre pessoas com muita renda e patrimônio e uma grande massa de pessoas com uma disparidade muito grande. Na minha análise, repito, decorrente em boa medida, claro que não é só disso, mas em boa medida dessa política monetária que acaba inflacionando, que acaba inflando ativos reais e, claro, em outra medida, a consolidação das grandes empresas de tecnologia que são praticamente monopolistas e acabam concentrando todas as empresas de tecnologia, não falam nem só as empresas ali do Mag 7, tento até ampliar que as empresas de tecnologia, de um modo geral, do Vale do Silício, acabam tendo um viés monopolista e esse viés de concentração acaba beneficiando os poucos acionistas e grandes fundadores e controladores desses principais grupos e também, por consequência, gera essa disparidade. Então, tudo isso para também fazer aqui o contraponto, fazer essa concessão ao argumento também, que é preciso ponderar os vários argumentos, tantos argumentos que respaldam esses movimentos de aumento da carga tributária e de metodologias que eu particularmente sou muito crítico, acho que poderia beirar inconstitucionalidade justamente pela incerteza de aferição desses critérios, mas também reconheço que existe um problema social em vários países e que o Estado precisa, de alguma maneira, agir para tentar equalizar, só não sei se esse é o remédio correto para endereçar. Um outro ponto que eu queria comentar sobre a questão dos bilionários, principalmente lá nos Estados Unidos, que fazem um seguinte mecanismo para levantar dinheiro. Ao invés de vender ação, porque, veja, se eles venderem ação, eles terão que pagar imposto sobre ganho de capital lá nos Estados Unidos. Então, o que eles fazem? Eles colocam a ação em garantia e tomam dívida dos bancos. Então, esse é um mecanismo muito comum que vários bilionários fazem isso. Elon Musk fez isso diversas vezes na compra do Twitter. O Elon Musk fez isso.
ele deu ações da Tesla em garantia e pegou o dinheiro com o Morgan Stanley para comprar o Twitter. Então, é muito comum que eles façam isso. O que se sugere, inclusive, essa é uma sugestão disso, eu vou deixar o professor da New York University, tem até um canal no YouTube aqui muito bom, ele propõe que toda vez que o bilionário tomar empréstimo e der em garantia a ação, ele tem que pagar imposto. Então, como se fosse um fato gerador do ganho de capital. Então, é uma proposta interessante, assim como na gestão do Biden, o Biden passou a tributar buybacks, né, que são os movimentos de recompra de ações que as empresas fazem. O Biden conseguiu aprovar a tributação de buybacks. É uma outra opção para a tributação quando o bilionário estiver se beneficiando das suas ações, não quer ter o ganho de capital para pagar imposto, então ele dá em garantia e toma um empréstimo do banco, e aí seria um fato gerador para a tributação. Então veja que seria um mecanismo muito mais correto, e o próprio Scott Galloway concorda com o meu argumento. Ele fala também que ele não entende correto esse mecanismo de pagar imposto em cima de apreciação, de marcação a mercado. Ele dá exemplo de startups, por exemplo. Como é que você vai tributar uma startup que às vezes está ali começando, tem um valuation elevadíssimo, mas a empresa não tem caixa para honrar uma tributação direta sobre a sua apreciação de mercado e pode acabar inviabilizando a empresa. Então, olha o absurdo aqui nós poderíamos chegar, e é por isso que o Scott Galloway propõe essa outra medida. Esse é o vídeo de hoje. Espero que esses meus comentários façam com que você reflita. Espero que, se você for do direito, você reflita sobre essa questão da base de cálculo, do fato gerador que é proposto. Existe uma discussão técnica sobre isso. Eu, particularmente, ainda não vi uma discussão jurídica, acadêmica sobre esse assunto em específico. Acho que ainda é muito cedo para ver produção acadêmica sobre esse assunto. Gostaria muito de ver e tiver acesso. Se você conhecer, por favor, me escreva aqui, me mande, porque eu gostaria muito de ter acesso. E eu acho que é uma reflexão muito importante para investidores, pessoas que pensam em procurar uma jurisdição diversa, uma jurisdição que tenha uma tributação mais amistosa ao investidor, ou que tenha uma tributação, pelo menos que seja uma carga tributária geral mais baixa comparativamente a outros países. Tudo isso vale a pena para que você avalie e tome as suas decisões, principalmente se você já estiver morando no exterior, fora do Brasil. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, dar o like, porque assim o algoritmo vai repassar esse vídeo para mais pessoas que tenham um interesse similar ao seu, e não deixe de me seguir nas demais redes, @RafaelAbismusa, no LinkedIn, no TikTok, no Instagram, no Spotify. Nós temos podcasts diários lá em que eu comento as principais notícias da semana, tudo para que você possa refletir mais, pensar mais e estar sempre muito bem informado.